Vamos lá, Gustavo, manda aí. Eu vou desativar os comentários, tá? Só pra continuar aqui a conversa. Voltando! E aí, estamos de volta. Ainda bem Muito que você falou. Ontem não consegui salvar a live de ontem, meu, porque você fica tanta coisa a falar, né? Mas eu Meu salvei Deus, essa. cara, a gente podia fazer uma live de umas 10 horas aqui. Dá pra fazer uma história da minha vida, Você tanta tem que coisa. escrever um Ó, ela livro. está escrevendo um livro, gente. Ah, Em tá breve aí vai escrevendo. sair o seu livro. Já tem título, Graça? Não, ainda. Está finalizando. Eu Glória a tô procurando Deus, hein? uma editora aí que possa me Poderia ajudar. ser Invencível o nome do seu livro. Tô fazendo a minha história aí, tá quase. Falta bem pouquinho. Eu acredito que daqui a um mês já finaliza a minha história inteira. Daí eu vou entrar em detalhe, várias coisas para nesse livro. Glória a Deus, hein? Ó, você estava falando, né, meu? Seu pai foi preso, que roubou catuaba. Você e sua irmã foram retirados da cadeia, né? E aí? E aí meu pai, ele teve uma doença chamada trombose. E aí Sim. ele não podia mais andar até se tratar, senão ele ia perder as pernas e tal. Era bem grave essa Sim. trombose que deu nele. E ele já tinha separado da minha mãe, e ele foi morar com o filho dele, par de pai. E você acha que ele parou com a pornografia? Não parou. Você acha que ele parou com os pecados? Ele não parou. Por isso que a gente fala, né? Quem semeia na carne gera morte, né? Você não consegue mais sair daquela prisão enquanto você não confessar. Sim. E ele continuou, né, fazendo as artes dele. E um dia ele foi escondido, prostituir com essa moça. E ele, no meio do caminho, o carro dele quebrou. Ele teve um infarto, morreu na hora. Meu Morreu Deus. prostituindo. Esse foi o destino dele. E nessa época, eu estava no rodeio que tem em Bragança, né? Quando eu soube aquela notícia do meu pai, veio dois pensamentos. E agora? Acabou o sofrimento da minha casa? Acabou o meu sofrimento? Ou, tipo assim, por que que ele morreu antes de restaurar a vida da minha família? Porque, assim, né? A gente fala que tem um espírito de uma criança que tá ali dentro que quer de volta o seu pai, né? Você quer, tipo, meu, aquela história, né? Tipo, ele voltar, tipo, me perdoa, filho. Sim. Porque fica assistindo muito Disney, novela, você pensa esse final, né? Infelizmente, os finais, não, a gente vive na realidade. Por mesmo com tudo que você passou, lá no fundo você tinha essa expectativa dele De uma voltar e de restauração. restaurar as coisas, de você ter um pai de verdade. Sim, porque assim, né? Eu falo para as pessoas, né? Apesar do meu pai ter sido esse péssimo pai, né? De abuso, de agressão, ele não foi 100%. Ele teve uma coisa que eu aprendi, como que para me liberar o perdão para ele, eu tinha que ter uma memória de coisas boas que ele já fez. Porque se eu lembrasse as coisas ruins, eu não ia conseguir perdoar ele. Porque é uma coisa que eu aprendi de 100% da maldade que ele fez, se eu conseguisse tirar 1% das coisas boas, já era o suficiente para Aham. me considerar um perdão para ele. E então eu comecei a lembrar das coisas boas que ele fez, né? Então, um exemplo, né? Ele me levava a jogar bola, ele falava para todo mundo que eu era o melhor jogador do mundo, que eu ia ser profissional. Então ele me ensinou tirar carta, a minha família fala que eu pareço com ele, né? Eu falo que não tem nada a ver com ele, eu puxei minha mãe, né? A turma fala que eu tenho os traços dele, que eu tenho o jeito dele, a minha profissão é igual a dele, eu tenho minha profissão, e então você pega uma Qual herança que é que a sua você nem. profissão, Grazi? Eu sou mensageira, né? Trabalho de moto, né? Eu trabalho numa ONG de câncer, né? Então, eu trabalho o dia inteiro de moto. Então, é uma profissão que ele gostava, né? Então, eu lembro que uma das coisas que ele deixou para mim foi uma touca de motoboy, que como eu trabalhava de moto, daí pessoal, fica para você. Tipo, são coisas pequenas que então eu pedi para Deus, Deus, eu não quero lembrar as coisas ruins, eu não quero lembrar ter uma imagem dele só abusador. Porque quando você é, entende o processo do perdão, o que Deus é para você, o que Jesus fez por você naquela cruz, você começa a entender o valor do perdão. Então, da mesma forma que Jesus me perdoou das coisas erradas que eu fiz, que eu machuquei, né? Por que não liberar o perdão para o abusador? Por que não? Sim. Porque, porque Jesus, ele perdoa todos que se arrependem, todos que se chega a ele. Então, Jesus, eu vejo dessa forma, eu não consigo enxergar Deus mal, eu não consigo ver Jesus
um cara que passa um X nas suas costas, mesmo que você fosse a pior pessoa, a Com mensagem, certeza. o último recado que Jesus deixou na cruz foi o lado de um ladrão. Vai saber o que ladrão fez, né? Ele pode ter feito muitas coisas. Você vê o quanto que Jesus resgatou tanta gente, né? O Gadareno. O Gadareno, quantas coisas ruins que o Gadareno já fez, com certeza, ele fez coisa terrível. Então, E você vê como que é a Bíblia, né? A mensagem que a gente tem é que aquele bandido na cruz foi perdoado e salvo. A Bíblia não faz a menor questão de citar o que aquele homem fez. Aham. O que fez ele ser um bandido não interessa. O que interessa é que ele foi perdoado e salvo, porque ele se arrependeu no final. Então a mensagem é essa. Não importa o que você fez, o que importa é aí. Você vai se arrepender e você vai ser restaurado e salvo. sim, porque assim, a pessoa por exemplo, sabe que ela. Não é que você vai liberar o perdão para o abusador e ser melhor amigo dele, não é isso. Não, né? Se você quiser também, amém. Sim. Mas pessoas. Quando você libera o perdão para a pessoa, você está livre. Quando você não libera o perdão, você dorme com a pessoa na cama, não você vai. Né? Tem uma mensagem que a Joyce Maia fala: aonde você for, a sua mente vai. Então não tem como você fugir da dor quando ela não é confessada, curada. Você pode tentar se esconder em roupa, comida, balada, qualquer coisa, mas ali tá ali dentro ainda. E eu, por exemplo, quando eu nunca contei para ninguém os abusos, então nunca citei essas palavras. Mas quando eu vi, tipo, um jornal, tal pessoa foi presa, já vi na minha mente, já vi acusação, já vi um monte de coisa. Então, por mais que você fuja do assunto, o assunto está na sociedade. Não tem como você fugir. Então, se você não se tratar, você vai ficar com um conflito. Né? Tem uma frase que a Joyce fala assim, que quando você não conhece o desconhecido, você nunca vai saber o que está por trás. Por exemplo, se você não conhece o valor do perdão, você nunca sabe o que vai estar por trás do perdão. Que você ser livre, né? Você poder dormir em paz, você ir, eu tenho uma vida tranquila, hoje eu sou livre, né? Ali, o que é livre? Você falar de um assunto e não sentir mais dor. Você apenas uma cicatriz que ficou. Eu acredito que Deus não deixa. Se esquece, né? Não esquece, a sua memória não esquece. Mas ela é importante para você ajudar outras pessoas que vai passar por isso. Então, tudo que um dia eu falei para Deus, um dia eu falei assim, Deus, mas por que eu tinha que ver? Por que eu tinha que passar por isso? Né? Deus falou assim, eu não queria que isso acontecesse. Mas infelizmente, por causa do pecado, aconteceu. Mas eu quero agora pegar a sua história, tratar a sua história para ajudar uma geração que está passando. Então, às vezes as pessoas, elas têm vergonha. Por exemplo, a pessoa já foi restaurada, foi curada, mas ela tem vergonha de contar o testemunho dela, o que ela viveu, entendeu? Ela não pode nunca ter vergonha. Por quê? Porque você nunca sabe quem vai ouvir a sua história. Tipo, eu tenho um grupo de pessoas aqui, você tem um grupo de pessoas ali, quando você contar o seu testemunho, a sua história de vida, vai por outro grupo que talvez você não chegaria lá. Então, a gente nunca pode, né? A gente tem que a gente nunca pode se calar, porque todo mundo precisa entender a crise que ela está tendo. Porque, às vezes, eu falo assim que o diabo, ele não é inteligente. Ele faz tudo que ele faz com as vidas, ele faz o cenário diferente, mas com o mesmo objetivo. Então, o que ele fez comigo? Com certeza, né? Ele fez com outras pessoas, só mudou o cenário, só mudou a família, mas a estratégia foi o mesmo. Então, quando você conta um testemunho, de restauração, de mudança, por mais que a pessoa não queira mudar, uma decisão dela, mas ali ela vai entender, nossa, agora eu entendi por que eu tenho essas reações, agora eu entendi por que eu sou assim, agora eu entendi por que eu tenho essa atitude, por que eu fico fugindo disso. E quanto mais você foge, a verdade, ela nunca vai deixar de ser verdade, porque você não acredita, né? Então, a pessoa tem que enfrentar, assim, a dor dela, e ela tem que enfrentar os medos dela. Uma das coisas que eu tinha medo, eu tinha fobia demais, é não estar num lugar estreito. Como eu trabalho de moto, se eu ando num lugar que é estreito, hoje, graças a Deus, não tenho mais, né? Até gosto de ficar num lugar que não tem ninguém, eu adoro mato. Mas antes eu tinha medo, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de lugar estreito, porque na minha mente eu achava que alguém ia abusar de mim. Então, você não teria como fugir, tipo assim. Não tinha como fugir. Então, eu tinha, assim, eu tinha isso dentro de mim. E eu quase sofri o segundo abuso.
quando eu tinha 16 anos. Eu trabalhava com uma pessoa da família, porque assim, o que o abusador ele faz? O perfil do abusador é fingir que ele é seu melhor amigo. Ele traz uma segurança. Ele traz tipo assim, eu vou te proteger. Por mais que ele saiba que a sua família já tem isso no caso, não, jamais vou fazer isso, que não sei o quê. Ele finge que compadece com a sua dor, mas na verdade ele está tentando amar uma para repetir aquilo. E eu lembro que aos meus 16 anos, eu trabalhava com essa pessoa, né? Ele trabalhava, ele tinha uma loja de roupa, então a gente fazia feira direto. Uhum. E aí fazia feira de sábado a domingo. Então, e aí, como eu tinha essa crise de paternidade e crise com o irmão mais velho, porque eu queria um irmão mais velho, eu queria ter uma proteção de irmão mais velho, né? E ali, na época eu tinha 16, ele tinha 40 anos. E ele começou a aproximar, deu um emprego, tal, ele deu um emprego para mim e tal. Mas na minha cabeça, eu achava que não tinha maldade. Então, ele deu emprego, só que ele dava coisa demais. E eu comecei a desconfiar. E a minha família sabia que ele tinha algo por mim, só que minha família nunca pediu para trabalhar com ele, vai dar errado. Então, a minha família ela sempre ficava passiva desses assuntos. Eles não conseguiam, tipo, como você deixar uma adolescente trabalhar Hoje não, cara, hoje você vai saber se um dia eu tiver filhos, eu vou saber com quem que meus filhos vão andar. Parece que as pessoas elas não se preocupam com quem que os filhos vai dormir, com quem que os filhos para onde vai, para onde, quem se vai trabalhar. Então, e aí, minha filha até brincava, você não acha que ele gosta de você. E só que, tipo, eu não tinha maldade. Só que depois eu fui percebendo as atitudes dele. Quando nesse dia, eu fui trabalhar, né, com ele na família dele, era uma família, a gente foi fazer feira numa cidade diferente. E eu sempre dormia lá na casa dele, porque ele tinha um quarto dele, eu dormia na sala junto com a mãe dele lá. E nesse dia, nunca tomei banho na casa dele, mas nesse dia eu resolvi tomar banho. E aí ele tava lá no quarto dele, né? Ele fazia DVD pirata. Então ele ficava lá, né? Fazendo os DVD dele lá. E eu fui tomar banho. Só que a porta dele não fechava. Ficou tipo um estreitinho, assim, sabe? Meio aberta. E eu tomando banho e tal. Quando eu olhei assim pra porta, eu vi ele olhando pra mim, masturbando. E aí eu falei, nossa, agora ele vai entrar aqui, vai abusar de mim. Agora o que eu faço? Sai daqui, eu mato ele. Ou finge que eu não vi. Peço para meus irmãos matar ele. E já comecei a bolar vários, tipo... vingar. Eu falei assim, não, só que eu falei assim, não, dessa vez eu vou vingar. Não vinguei do meu pai, mas eu vou vingar dele. O que eu fiz? Eu saí de lá, fingi que não vi nada, não fui trabalhar com ele, fui embora pra minha casa. Passou 2 semanas, minha família foi pra praia e ele foi junto. Foi uma oportunidade. Ele ficou alcoólatra, ele ficou bêbado, e eu agredi ele. Comecei a socar a cara dele, chutar ele, comecei a bater nele. E ele, quando ele caiu em si, ele tentou um suicídio na minha frente. Ele foi pra pista correndo, por frente do carro, e ali eu falava, você tem que morrer. Eu falava assim, eu tinha ódio, assim, sabe, de homem. Eu pensei, ó, esses caras têm que morrer, tem que cortar o saco dele. Desse jeito eu falava, porque era tanta raiva, assim, sabe? Depois ele se arrependeu. Até hoje a gente não se fala mais. Mas por isso que eu falo, quando você não toma uma atitude, você atrai. Hoje eu entendo isso. Hoje eu sei que por causa do o mundo espiritual, ele é real, né? O espírito desse ar, ele está aqui. A gente não vê ele, mas ele está aqui, né? Então, se a pessoa não tomar uma decisão, seja qual o pecado que ela esteja, se ela não confessar, se ela não procurar ajuda, ela vai ter a consequência, vai ter uma perseguição. Mas onde está Deus? As pessoas falam que está Deus. Deus está sendo Deus. Você que vai ter que tomar uma posição, vai ter que se arrepender, você vai ter que se humilhar. Por quê? Porque o diabo, ele quer destruir. Então, uma das coisas que me marcou isso, hoje eu aconselho as pessoas, mas eu não posso liberar perdão, ele que fez mal, faça, obedeça. Melhor obedecer que sacrificar. Melhor você obedecer, você vai ser ganhando. Quem vai ser ganhando tudo isso, porque você não vai ter mais acusação, você não vai ter mais isso, né? Quando o inimigo, para você vencer ele, não é você sendo um soco com ele, não é você matar todo mundo, não é você escutar todo mundo. Faça o bem perdoando. Fala aí, eu acredito que essa questão do perdão, Grazi, é algo muito difícil para muitas pessoas. A gente recebe muitas mensagens em relação a isso, pedindo ajuda, né? Como que
questão assim para você. Mas antes de falar do perdão, eu queria fazer uma pergunta, né? Você falou aí assim, você desenvolveu um ódio, né, assim, brutal por essa figura do homem. Por quê? O seu tio tentou abusar de você, seu amigo. Eu vejo que assim, Satanás ele é tão sujo que ele coloca o seu pai, daí depois ele coloca o seu amigo, né? São pessoas que você gera, aí depois o seu tio, pô, você falou, meu, ele me deu uma esperança, né? Quando você abre seu coração, vem um homem para te abusar, para te ferir, né? Então, assim, a figura masculina, toda vez que você abriu seu coração, você foi ferida e assim pelos seus irmãos. Eu acho que isso foi terrível. Você desenvolveu esse ódio. Então, como é que era seu relacionamento assim? Como que você via os homens? Você conseguia ter amigos? Você conseguia? E aí, como que ficou para vocês? Tipo assim, é, que engraçado, assim, eu sempre, por mais que eu tinha esses traumas, eu não gostava de andar com mulher, não gostava. Eu sempre andava com os meninos, eu sempre gostava de andar com os meninos, né? Até na igreja, assim, quando eu me converti, eu tive que foi um processo para mim para andar com os meninos, porque eu só gostava de andar com os meninos. Por mais, que engraçado, por mais que eu tinha esse medo, mas dava a impressão que era uma segurança, olha que loucura, né? Eu tinha mais segurança ficar perto dos homens que das meninas, porque não Sim. sei, que talvez, acho que menina é chata, mulher falava de maquiagem, falava coisa, sei lá, eu tinha uma mente totalmente distorcida, então eu não gostava muito de ficar perto de menina, porque menina vai falar de homem, ia falar de maquiagem, eu tinha esse pensamento, sabe, falar de roupa, então eu tinha preguiça disso, então eu falava assim, então, e o homem gostava de falar futebol, gostava de falar de qualquer coisa, então, e os meninos, os movimentos que eu tinha com os meninos, não era, tipo assim, não tinha maldade, assim, sabe? Não tinha maldade. Você Não, não não tinha via essa. medo de ser agredida ou abusada por eles? Não. Eu acho que até porque eu era mais violenta, eu acho que era mais macho que eles. Eu acho que se Aí eles tentassem. Sim, você desenvolveu essa violência, essa postura bem agressiva. Você é, acredita que foi para Uma se defesa, defender? né? sim, foi. É uma das formas que eu me formei masculina, eu acredito que seja por isso, né? E engraçado, né? Eu até estava falando com Deus, né? Eu já namorei com homem, né? Eu já namorei com homem, né? E Deus falou para mim assim, como que é o inimigo? Porque na minha mente ele falava que o homem não prestava, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava para mim, né? Eu passei minha infância inteira, minha mãe falava, filha, nunca casa, homem não presta, homem não vale nada. Então, como teve A muito sua isso dentro mãe da minha casa, falava isso para você? daí, então, isso foi confirmando uma coisa que então, não, homem não presta, então eu não quero minha vida, não quero me relacionar com homem. Só que quando eu comecei a ter uma crise de identidade, eu falei, mas por quê? Eu tentei, né? Vou ter que falar aqui, patrão, vou ter que falar. Vou ter que entrar no Mas e aí, foi assunto. frustrante para você é a sua experiência de vida, Sim, né, Graça? você tem que É a falar. sua dor, foi o seu trauma. Quando você tentou se namorar com esse rapaz, você Os caras conseguiu assim, se dar foi muito, bem. foi muito de Deus, porque eu namorei pouco com homem, né? Mas eles sempre me respeitaram, porque as pessoas que eu namorei eram amigos de futebol, então sempre me respeitava, né? Só que um dia, quando eu estava numa das minhas crises, acho que eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Eu já tinha se envolvido com mulheres, né? Só que eu falava assim, não, agora eu vou sair. Eu vou gostar de homem, eu vou tentar gostar de homem, eu vou sair agora, eu vou parar de gostar de mulher. Eu era bi na época, né? E aí eu comecei a gostar de um amigo meu, de futebol. E aos 19 anos, ele, meu, até os 4 meses de namoro, né? Ele sempre me respeitou. Tipo assim, Deus foi tão bom comigo que as pessoas que eu me envolvi, homens que me respeitavam, nunca me obrigou a nada, sabe? Nunca me obrigou a nada. Mas como eu queria sair da homossexualidade, eu pensava, quem sabe eu gostar da coisa, eu saio. Porque eu pensava que se acaba gostando, eu sabia sair. Na verdade, tá? E aí eu perdi minha virgindade com 19 anos. E eu nunca, nossa, gente, não concordei numa live nenhuma, não só pra vocês, né? Mulher assistindo aí. Então, pra você ver como que é a crise, né? Então, foi assim, quem sabe eu gosto da coisa, e aí eu acabo gostando, e no fim não deu certo, porque não, A gente vê assim, né, que o acabei que eu voltando de novo. acredito, né, que é assim, Graça, a nossa vida é uma jornada, né? Nós estamos correndo em direção ao futuro.
Tem muitas pessoas que estão correndo, olhando para frente, né? Olhando para a esperança, olhando para Jesus e correndo em direção a algo que elas desejam construir. E outras pessoas nessa jornada, elas estão correndo para frente, mas elas estão olhando para trás. Então elas correm para frente, fugindo de um passado, fugindo daquilo que está vindo atrás dela, atormentando. Então eu vejo que assim, esse foi o seu desespero, né, meu? Toda essa destruição na família, esse abuso, fez você tomar sempre atitudes tentando fugir da dor, né? Tentando fugir dessa ferida, desse trauma, né? Igual eu falo, você fala, a fuga não é uma escolha boa. Então, quanto mais você foge, você vai desenvolver outras coisas, né? A pessoa vai estar ansiosa, a pessoa vai estar manipuladora, a pessoa vai ter uma dependência emocional, ela vai ter, tipo, ela não vai conseguir ter uma vida em paz, porque ela vai desenvolver um caráter distorcido. Ah, mas é assim, porque quando você não se trata a sua dor, você vai tentar melhorar, mas você pode até melhorar por algum tempo. Você pode, não, eu vou esquecer, vou melhorar, mas ela tá ali ainda. Ela tá ali, ela não tá se manifestando. Mas quando ela se manifesta, ela vem uma pancada só. Foi o que aconteceu comigo. Eu escondi tudo essa dor, todo esse trauma, tudo isso, até os meus 25 anos de idade. Mas quando ela veio à tona, parece que eu caí em si. Aí eu entrei em depressão. Aí comecei a surtar. Uhum. Comecei a surtar. Daí eu... E quem eu sou? Quem sou eu? E eu usando droga, tomando hormônio, comecei a surtar. Só que você começa a surtar, só que você não consegue encontrar uma resposta. Enquanto você não encontra uma resposta, você vai procurando algo para preencher aquela resposta, que era as drogas, que era a bebida. Sim. Aquilo vai continuando, vai virando uma bola de neve. E é por isso que a pessoa chega no suicídio, que é o último nível, né? Que é o último, que ela não consegue se resolver, ela não consegue se entender, e é o ponto que ela se suicidar. Entendeu? E a droga também, né? Eu também, né? A minha história é um pouco diferente, mas sempre a droga é tentar fugir daquilo, mas depois a gente volta e se encontra consigo mesmo, né? Sim. Então as pessoas falam assim, a turma fala assim, mas nesse tempo você não foi feliz? A felicidade do mundo, ela é carnal, ela é passageira, né? Ela vai passar. Então, você vai procurar um refúgio, mas vai passar. Mas agora não, quando você é tratado, quando você tem a mentalidade de Cristo, de reino, a felicidade não é mais na carne, é no espírito. Então, por isso que exatamente. Eu vim para o mundo, mas o mundo não me conheceu. Eu vim para trazer a paz. Mas a paz está no espírito, né? A paz do espírito, a paz que traz todo entendimento, né? A sua mente humana, ela nunca vai entender, o seu raciocínio humano, ela nunca vai entender o que o reino do céu. E que as pessoas elas não é isso. Então, quando você se entrega a sua vida para Cristo, né? A palavra diz, ou está um ou dois, o nome dele lá está. A sua alma vai conectar com o seu espírito, que o seu espírito vai conectar com o Espírito Santo de Deus. Nós somos alma, corpo e espírito. Né? E a pessoa, quando ela não recebe a Cristo como um Senhor Salvador, ela não tem o Espírito Santo. Ela tem só apenas o Espírito do corpo dela. Quando ela aceita Jesus, aí sim que ela recebe o Espírito Santo. A reconciliação de ser filha. Porque uma das coisas que leva também ao abuso sexual é a bastardia. A pessoa é bastardo. Então, isso é outro caso que leva à bastardia, que dá outro fator, que dá outro problema, que vai repetir em família, porque a bastardia, a pessoa casa fora de casamento, casa com o cara lá, aí tem o filho, a filha dela casa com outro cara e não casa embaixo da igreja, embaixo de lei, e começa a vir vários fatores de bastardia, que vai ter outra prisão, vai ter outros, então tipo assim, uma bola de neve, entendeu? Por causa de um... E a bastardia nada mais é do que a falta de aliança, né? Deus é um Deus de aliança. Então, por isso que eu falo para as pessoas, né? A igreja... eu falo que eu acredito assim, que a igreja é 10%, 90% é você na sua casa com Deus, um lugar íntimo, um lugar de estudo, você estudar, você se mergulhar, né?
E então, esse é o base de tudo. Se você não estudar a área que você for ferido, você vai ficar refém dele. Você pode ficar anos na igreja. Tem uma piada assim, né? Você fica o dia inteiro na garagem, você não é o capo, né? Então, você pode estar 24 horas na igreja, você não vai ser santo. O que traz a sua santidade é a sua diária com Deus, né? Você santificando, você Uhum. buscando. E, meu, se Deus está mostrando uma visão para você, porque aquela visão, ela é real e quer te trazer cura, né? Deus, ele traz uma visão do seu passado para te lembrar, ó, tem uma coisa linda ali. Por quê? Eu passei por vários processos da paternidade, vários processos. E esse pastor, ele me adotou como uma filha. Então, ele foi muito engraçado, porque tinha coisas que eu nunca contei para eles, e quando a gente foi passar pelo processo da cura, ele começou a falar coisas que eu não contei pro meu pai. Ele começou a representar a filha, me perdoa por isso, por isso, isso, isso. Como Deus é. Deus usou a boca dele para me curar de outras coisas. Então, foram vários processos. E nesse processo que eu fui na estação do Ágape, e eu tive várias visões. E uma das visões que eu tive, eu vi o caixão do meu pai. Quando o meu pai ele morreu, o meu desejo era enforcar ele. Então, eu fiquei preso naquela visão do cemitério. Quando eu fui para a restauração da sexualidade, eu tive uma visão. Eu, assim, com o braço cruzado, olhando para o caixão e não enforcar. Aí Deus falou: você vai ter que sair dessa prisão. Libera o perdão para ele. Aí eu liberei o perdão para ele, que não é liberar o perdão da boca para fora. Meu, ali parece estar engasgado na sua aqui, sabe? Meu, os meus processos foi escandaloso. Eu fui um pouco delicada, eu berrava de dor, porque a dor é tão forte, você nem quer saber quem está do seu lado, você quer se livrar daquilo. Então eu berrava de dor, porque a dor ela tem que se expressar. É impossível você tá com dor e você fingir, você tá machucado, que se bater não vai doer, você vai berrar, você vai ter que. Uhum. O meu processo foi assim, berrando mesmo. E ali eu saí dessas prisões. E uma das prisões que eu estava, que eu tive também, eu não acreditava em pai coruja. Por exemplo, se eu visse um pai com um filho no colo, assim, sem maldade nenhuma, na minha cabeça ele era abusador. Nossa, esse cara é abusador. Tô pegando a criança no colo porque ele já quer alguma coisa. E aí, quando nessa última libertação minha, que eu passei no Bola, o meu pastor, graças a Deus, cara, a igreja do Bola é uma igreja que eu florei para Deus, uma igreja de família. E o pastor, ele é mó coruja, meu. E Deus começou a me tratar. Olha como a gente faz coruja. Olha esse pastor. Olha, eu sou líder. E aí, um dia eu tive uma crise. Aí Deus falou assim, hoje eu vou tratar na área que você mais sofreu. Na hora eu pensei que era o meu ego, meu orgulho, sei lá. Foi assim, porque a gente não tem que assumir que tem dali, né, uma cicatriz, né, uma raiz, né. Ele não, é na sua paternidade. Eu falei assim, mas... Eu comecei a chorar já. Comecei a chorar, comecei a berrar. Mas eu fui curada nisso, foi 3 anos, 4 anos já nessa cura. Não. Agora vai ser, para finalizar, vai ser a área paterna de pai coruja. Daí eu falei assim, então tá bom. Daí eu liguei pro meu pastor, né, na época. Eu falei assim, olha, Deus tá me tratando isso, isso. Eu sempre ser transparente com Deus. Com as pessoas, com Deus. Você não é herói. Você não é herói. Seja transparente com você e com Deus. E com as pessoas. E eu cheguei no meu pastor e falei assim, olha, Deus tá me tratando, né, nessa área paterna e tal. E ali, eu estava ali na salinha, ele chorava, ele começou a encher lágrimas de lágrima, ele me abraçou, você é querida, você é amada, e começou a confirmar, né, a verdade, né, quem eu sou, em Deus, na realidade do céu, na realidade na terra, você é filho, você é amado, você é preciosa. Ele foi uma cura para mim, porque uma das coisas da crise da paternidade se a pessoa não for curada, ela vai ter crise com o pastor, ela vai ter crise com o marido dela, ela vai ter crise com a liderança dela, com o patrão, qualquer pessoa que tem autoridade na vida dela, ela vai ter crise, ela não vai querer se submeter, ela não vai querer ouvir, ela vai ter briga com os pais, por causa dessa crise. Entendeu? Sim. Mas acho que... Mais uma coisa? Outra pergunta? Grazi, me fala uma coisa assim, né? Você falou um pouco e tal. E hoje, né? Hoje eu acredito que 100% curado ninguém está, né? Está no processo até a volta de Jesus. Estamos no processo de cura. Como que é a sua relação hoje? Como que você hoje olha os homens? Você conseguiu mudar isso? E aí, você tem esperança de constituir família? Como que você pensa hoje? Sim, com certeza, né? Hoje meu maior desejo, né? É a gente
Eu creio que o plano de Deus é casamento, né? Deus, ele colocou isso no coração da gente, né? Desde o princípio. E o casamento, né? O patrimônio, né? E eu, com certeza, hoje assim eu consigo ver, hoje eu consigo. O que as pessoas não podem confundir é uma coisa, né? Você ir para a igreja e se ouvir com a primeira pessoa. Não, eu preciso provar para as pessoas que agora eu sou hétero. Não, eu preciso provar que eu tô curada. Não, eu preciso provar. Você nem provar nada para ninguém. Você nem provar nada para ninguém. E muitas vezes o inimigo faz você fazer isso. Ah, mas será que você foi curada mesmo? Será que você foi isso mesmo? Será que você foi restaurada mesmo? Então você começa a ouvir essas vozes de fora, de dentro, que você escuta três vozes, né? A voz da sua alma, a voz do inimigo e a voz da opinião das pessoas. Você não consegue ouvir a voz de Deus. É o tempo certo, né? Espera um tempo de Deus, né? A hora que Deus faz, né? Agora você pode ir, né? Agora não. Então, faz 5 anos, né? Eu falo que não estou louca. Ai, eu preciso me casar logo. Meu Deus do céu, não, eu estou em paz, né? Quando você conhece o preço do Espírito Santo, mas aí ele te preenche, Mas assim, né? eu falo assim, e hoje, assim, essa questão, né, eu perguntei como é que você está, se está curada. Hoje, quando eu pergunto isso, eu quero dizer em relação ao medo, né? Ao medo, De ser abusada. a esse trauma do abuso, a essa visão de que todo homem é um abusador, de que pô, você pode ser abusada. Hoje, como que você vivia embaixo dessa nuvem, né? Essa nuvem carregada. E hoje, como que Eu, é isso? eu não tenho, assim, né? É um processo para mim, né? Confesso, é um processo. Não vou falar para você, nossa, né? Não tenho mais medo dessa área do abuso, isso não. Mas, é um exemplo. Às vezes, posso dizer a palavra, achar que eu não sou mulher, tipo, o suficiente para uma pessoa, sabe? Começo, calma, sabe quando vem aquele pensamento assim, aí depois, não, calma aí. No começo eu até falava para o pastor, eu tenho trejeito, né? Eu sou masculina, porque eu comecei a me perturbar muito, assim, pro meu trejeito, né? E a pastora, não, imagine, você é feminada, você é uma princesa, tal. Porque o inimigo ele trazia isso na minha mente. Ah, como você vai se relacionar agora com homem? Você ainda tem trejeito, você anda masculino, não sei o quê. Então, eu ouvi essa voz. Aí eu tive que repreender. Então, aí eu tive que, tipo, tudo é uma, tipo, eu tive uma construção de uma mente masculina. Agora eu tive que aprender a desconstruir a mente masculina e começar agora a construir uma mente feminina. Tudo que uma mulher deseja, tudo que uma mulher quer. Então, eu passei 3 anos, assim, com a mente masculina. Porque tudo que eu vivi, enfim. E agora faz 2 anos que eu estou nessa desconstrução masculina, entrando para 2 anos na construção feminina. Então, com E certeza, hoje, assim, você sente que isso que você viveu, Gans, foi uma pressão social, foi algo imposto, ou você se sente bem, você sentiu que foi um processo natural? Como que você define isso? Falando assim, sinceramente. eu não entendi. Essa Que fase tá falando? desconstrução, né? E agora esse esforço que você tem para construir, né? Hoje você entende que você quer ser uma moça delicada, que vai casar. Isso é a consequência de uma pressão social? Ou você sente realmente que isso foi algo que foi natural seu? Você se sente bem? Como que é isso dentro de você? Então, assim, porque como eu tinha construído uma mente masculina, então eu não me via uma menina. Eu olhava para o espelho e eu odiava o meu corpo. Então, essa raiva do meu corpo, né? Eu falo assim, Deus me fez isso errado. Como que você pode fazer um corpo errado? E aí, quando eu entendi, né, os processos, tudo, quando eu resolver a voltar de novo na feminidade, eu fui desejando, né? A Bíblia fala tudo que você deseja no teu coração, Deus fará. Então, tipo, eu comecei a desejar, Deus, eu quero de volta. Todo dia eu declaro isso, Deus, obrigado, porque eu sou mulher, eu sou princesa, eu sou menino dos seus olhos. Então, isso vai confirmando a minha mente, né? Tudo está na sua mente, né? O que você está gerando na sua mente. Então, eu estou gerando na minha mente uma mente feminina. Então, hoje, no começo, para mim usar uma maquiagem foi uma treta, meu, uma vergonha, porque eu falei, nossa, como que eu uso maquiagem? Uma coisa normal, né, para uma mulher, né? Mas para mim no começo foi difícil, porque eu não me via, eu tinha vergonha
de mim, das pessoas, olha pra você ver, a opinião das pessoas, e, e nada a ver, né? Mas o inimigo, ele tenta impedir para que você não traz esse procedimento. E aí eu falava, Deus, eu quero uma transformação de dentro para fora, porque não adiantava, tipo, eu andar igual menina e por dentro eu senti o homem. Então eu queria uma mudança de dentro para fora. Então eu comecei a sair dessas prisões de traumas, de medo, né, de insegurança, tudo aquilo que foi construindo dentro de mim, esses traumas. Então conforme eu fui saindo desses traumas, então automaticamente foi entrando a mentalidade feminina, foi construindo, foi vindo. Então, A aí gente está falando aqui de hoje assim, né? Eu sou pastor, eu creio na Bíblia, eu creio no plano de Deus, né? E o plano de Deus sempre foi a família, né? Essa construção que é saudável, de respeito, de amor, tendo o lar como um ambiente seguro, né? Onde as pessoas crescem sendo respeitadas, onde Amadas, né? amadas, né? Onde a identidade e a dignidade de cada um é valorizada. E hoje o que a gente vê são lares destruídos, onde esses valores que produzem essa segurança, né? Essa estabilidade, para que a pessoa se desenvolva dentro do que ela é. E são vários tipos de pressões sociais que nós sofremos, né? Nós somos condicionados a ser aquilo que dizem que é bom. E fora isso, essa distorção, né? Nós vivemos uma sociedade, hoje é o mês do abril, maio, Laranja. laranja, né? Do abuso sexual. Nós vemos uma sociedade erotizada, né? Onde, propaganda de pneu tem mulher pelada, propaganda de fralda tem insinuações sexuais. Então, as crianças, aí se fala da idade para fazer sexo, só que as crianças estão sendo erotizadas muito cedo, por conta das músicas, por conta de toda a cultura. Aí você erotiza uma criança com 7 anos de idade. E aí agora vai colocar uma lei que ela só pode fazer sexo, sei lá, depois dos 15. É assim, você dá chocolate pro bebê e depois fala para ele, nunca mais você pode comer isso. É óbvio que isso é um processo muito destrutivo, que gera muitos traumas e muitas feridas, né? é assim também, eu sabe, pastor? A sociedade, ela vê uma pessoa que, por exemplo, vê uma pessoa se prostituindo na esquina ali, já acusa a pessoa, mas tá vendo, não vale nada, ele não presta, isso aí não sei o quê, já olha com uma condenação, né? Só que ela, né, mãe se ouviu como uma prostituta, então eu tinha raiva de prostituta. Até que Deus mostrou que atrás da prostituição tinha uma raiz de dor, de abuso sexual. E eu comecei, quando eu comecei a fazer o NV, eu comecei a conhecer várias mulheres nas ruas, tal. Eu conheci os mendigos na rua, a gente começou a fazer esse projeto, e eu comecei a conhecer a história deles. E Deus foi me mostrando, né? E depois fui descobrindo que a maioria das pessoas que prostituem foi fruto de abuso. E como eu falo que Deus ele me deu um dom de enxergar a história da pessoa, olhar para a pessoa, mostrar toda a trajetória dela, porque que fez aquela pessoa ir por esses caminhos. E eu lembro de uma cena muito forte. Eu estava na rua levando um pão para a pessoa, o alimento, né? Era tipo de frio. E eu vi uma moça usando pedra. E quando a gente foi conversar com ela tal, e eu comecei a visão ela sendo abusada. Ela é uma mulher loira, né? Olho azul, bonita. E eu vi ela vira criança sendo abusada. E ali Deus falou, você tá vendo, filha? Você nunca pode acusar alguém sem conhecer a história dela. Porque tudo pra mim era novo, né? Tudo era para mim, tudo era novo para mim. E eu fui entendendo a história das pessoas, né? Fui entendendo. Porque quando você é ferido, você não quer ouvir a história de ninguém, porque nem você não quis ouvir, também isso é muito bem de pessoas, né? Mas quando você é tratado, você é curado, você tem o prazer de ajudar as pessoas, tem o prazer de estar ali, entender, poder aconselhar, poder ajudar, por mais que você não entenda a história, por mais que você não tenha autoridade em vários assuntos, mas só de você ouvir a pessoa já é uma cura, né? Porque a pessoa quer desabafar, a pessoa quer um abraço. Então, então a gente pegou muitos casos, assim, quando a gente ia pro NV, pro Pondo a Vida, casos de chegar de madrugada lá,
ajudando ali o evangelismo, e a polícia tira a criança do colo da mãe, porque a mãe estava usando a criança para o cara abusar, e em troca de drogas. Então, tem vários casos, assim, né? Eu estava lá entregando marmita para chorando igual criança, assim. Acabaram de tirar minha filha aqui, porque eu não tenho condição nenhuma de cuidar da minha filha. Bebezinha de colo. Porque ela dava a criança para os caras abusar em troca de droga. Então, é uma realidade, assim, que Meu Deus. a sociedade não mostra, né? Você viu a live do pastor Rica, que ele falou lá que na Cacolândia, isso é normal, tráfico de criança, tráfico de isso. Então, é uma coisa que a gente tem que lutar. Tem que falar nas igrejas, mas também ter ação, né? Ação de ajudar as pessoas a sair dessa prisão. Então, isso Deus foi me mostrando. Então, eu gosto muito do bolo, o NV, essa missão, que a gente sai para a rua, a gente não fica só nas quatro paredes, mas a gente vai na missão, a gente vai fazer a obra de Deus, fazer o ID, mas cuidar dos órfãos, das viúvas, e ajudar essas pessoas a sair dessa prisão. Porque a pessoa, ela não está ali porque ela quer, foi uma escolha dela. Ela também foi vítima de um abuso, ela foi vítima de abuso moral, abuso físico, seja qualquer tipo de abuso, né? Que levou aquele vício, né? Vício sexual, vício das drogas, enfim. Sim. E uma das coisas que me marcou também nesse dia, no mesmo dia, a gente estava evangelizando um grupo de pessoas, né? Que estava usando droga ali. E quando a gente está conversando com essa mãe que estava chorando por essa criança que a polícia tinha pegado, assistente social, de repente, numa esquina, veio uma adolescente de 14 anos no máximo, de roupa curta, magra, sabe assim? Ela poderia ir em qualquer outro ambiente para pegar uma latinha de pedra, porque tinha vários lugares para ela entrar ali, para pegar uma latinha de Coca-Cola, para fritar a pedra, sabe? Mas parecia que o inimigo que fez a questão que ele tá fazendo com a imagem de Deus. A menina entrou no meio da nossa roda, ela falou, dá licença um pouquinho, deixa eu pegar essa latinha aqui. E, na hora, assim, eu queria agarrar a menina, assim, não faça isso. E ali, tipo, parecia, sabe, os meninos tudo assim, triste, sabe? Tipo, me ajuda, me socorre. Como vai ajudar essa pessoa? A pessoa, ela estava indo ali usar droga para quê? Para prostituir, para ganhar o seu vício ali, né? Então, é muito forte isso, não só no Brasil, fora do Brasil, a violência sexual, o tráfico de criança. Então, a gente tem que tomar essa posição, a gente tem sim que ajudar todas essas pessoas, né? Então, por isso que eu falo, as pessoas não podem se calar no testemunho, não podem se calar diante de Deus. Ó, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda para, acho que pouco. Talvez uns 10. Uns 10 minutos, talvez a gente tenha agora até encerrar a live. O que eu queria fazer nesses 10 minutos finais? Eu gostaria de, né? Não só passou por um caso de abuso, mas todo um histórico, né? Um ambiente todo de abuso. Eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que passaram por isso e estão caladas, sofrendo, né, aprisionadas, ou que conhecem muitas pessoas. Para que todos saibam como ajudar e para aqueles que estão sofrendo saibam como ser ajudados e como sair dessa prisão. Para aqueles que já sofreram abuso, o que você diria? Qual que é o seu conselho? Que palavra que você traz aí? A palavra que eu trago, a culpa não é sua, né? Porque as pessoas, elas se sentem culpadas, né? Tipo assim, a culpa não foi. Calma, em Então, nome de Jesus, que não trave. Volta, por favor, que travou. Calma, travou? porque, né? É muito importante. Agora é muito importante. Travou. Não vamos perder isso, não. Mas é Em normal. nome de Jesus, Senhor, nos dá graça, cara. Essa internet funciona para nós, travou aqui. Você quer encerrar e voltar de novo? Não, acho que não é essa a questão, né? Não, voltou para mim tá normal. Então tá. Pode continuar, por favor. Então, a pessoa ela não tem que sentir culpa, né? Ela tem que entender que Deus, sim,
pode mudar a situação dela. Ela tem que crer nisso, ela tem que entender. Voltou? Voltou?